Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Flávia, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Carlos, eu perdi um irmão. Antes de eu nascer, minha mãe perdeu um bebê de 8 meses. E eu não sei. Eu não como eu te disse, eu não lembro do que ela me falou, do que ela me explicou, mas ela perguntou para mim se eu queria ver as crianças, se eu queria vê-los, né? E eu concordei. E essa criança, eu não julgo ser minha filha, enfim, né? Mas o carinho e o amor que eu tinha por ele era um amor de irmão. Entendi, mas tinham mais duas crianças ao lado. Tinha mais duas, mas não me deram muita bola, não. O da direita, o menino ficou dormindo, mas eu lembro os traços desenhadinhos. E a menininha tava uma roupinha cor-de-rosa à direita, me olhou e saiu gatinhando, assim, tava acordadinho e saiu gatinhando. A única pessoa por quem você sentiu algo de especial foi o menino? Foi o do meio. Pensando que então poderia ser seu irmão, aí fica mais próximo, não que tenha que ficar, mas fica mais próximo dos relatos que eu escuto. Mas ninguém me disse, como se diz assim, ó, eu, com o passar do tempo, eu fui tentando entender porque essas três crianças muito, muito me chamaram a atenção. Porque esse do meio, ele tinha uma faixinha na cabeça. E aquilo me chamou muita atenção. Uma faixinha não, era algo na cabeça elevado. E me chamou muita atenção essa faixinha na cabeça. No outro dia, quando eu desesperadamente sentada na mesa, chorando, contando para minha mãe o que tinha acontecido na noite passada, ela tentando me acalmar, esse filho que a minha mãe perdeu não, tinha 8 meses, a criança 3,2 kg, estava prontinho para nascer, né? Ela teve uma infecção e pegou na criança, enfim, morreu. Ele nasceu com a cabecinha meio aberta, sabe? Por isso que ele quando ele foi velado, isso foi 5, 6 anos antes de eu nascer, tá? Ele tinha um curativinho na cabeça. Então, por isso que eu julguei. Mas ninguém nunca me disse. Eu que avaliei, entendeu? Também, por outro lado, esse ser que levou você, essa mulher que levou você até as crianças, perguntou, né, se você queria vê-los. Ela perguntou. Ela me contou uma história, mas eu não me recordo. Eu lembro do que eu perguntei pra ela, do que ela me falou, eu lembro pouca coisa. Eu lembro do que eu perguntei pra ela. Não sei o que ela me explicou, tá? Ela deve ter me explicado algo, porque eu me acalmei, porque eu tava muito nervosa, porque eu achei que eu tinha morrido. Eu tava muito nervosa, ela me acalmou. E ela me perguntou se eu queria vê-los. Ou seja, a sua relação não era só com o menino. Não, era vê-los no plural, né? Mas eu não sei. Mas o menino maiorzinho foi o que me chamou mais atenção, que foi o que eu tive o instinto de pegar. Quando você quis pegar, ela falou, lembra do que eu falei? Tu não pode pegar. Isso. Quer dizer, lembra do que eu falei? É dessa parte que você não se lembra, né? É da parte que eu não me lembro. E ela disse, eu vou ter levado de volta. Como é que você entende hoje esse seu esquecimento sobre o que ela te contou? Eu já tentei de tudo para tentar lembrar. Tanto que depois que aconteceu, que eu acordei, porque eu queria dormir, queria voltar para lá. Porque era muito, a ligação aqui lá foi muito forte. Foi algo, bem como tu disse, bem família mesmo. Algo que me puxou para lá. Você consegue interpretar um motivo para você não se lembrar? Não sei. E depois desse dia 13 de agosto de 2019, as coisas se acalmaram. Já tive minhas saídas noturnas, assim, novamente, mas não com a mesma intensidade de 2017, 18 e 19. Me desenhe, por favor, a geografia do local. Era um salão que tinha macas, tinha uma janela. Tinha uma janela. Você não podia chegar perto dela. O
que tinha além da janela? O salão era um lugar, não tinha canto, ele era arredondado, tá? Ele era arredondado e tinha várias macas. Me lembro de 3, que eu me recordo, assim, de ter visto 3. Nessas macas tinha uma vazia e 2 tinham pessoas, e em volta estavam mais pessoas em volta que olhavam pra gente e sorriam. Eu sou meio alegre, meio feliz, assim, no jeito de falar, então lá eu tava fazendo um escarcéu, que eu achava que eu tinha morrido, e eles olhavam e riam, e algo muito tranquilo, muito, sabe, muito, lá eu diria assim, amor, lá eu chamaria de amor, tá? E essa janela, ela era um corredor, como de um hospital, que só tem, de um lado tem uma janela, e do outro lado tem portas, tá? Só tem um corredor. E o salão fica, esse salão que eu digo, esse espaço onde estavam as macas, era antes desse corredor, mas não tinham cantos, era algo meio oval, assim. E essa janela me chamou muita atenção, deveria ter, mas eu não via o que tinha lá fora, mas ela era muito bonita, ela tinha uma claridade, uma luz azulada, uma luz... Você fez menção de que você iria na direção dela? Sim, fiz, porque eu queria ir, mas ela disse não, lá tu não pode ir, na janela tu não pode ir. Tanto que quando ela me levou para esse quarto, eu a sentia, ela tocava em mim. Ela estava do meu lado esquerdo, ela foi para o meu lado direito, para mim não ir perto da janela. E essa janela seria talvez um limite, se você se você olhar você não volta mais, algo assim? Ou seria alguma coisa, você vai ver alguma coisa que você não deve ver agora? Isso, eu acho que mais isso do que, se tu olhar tu não volta. Não, porque eu não estava numa situação de risco, eu acho, para mim não voltar. Mas eu acredito que eu estava lá por um propósito. Mas eu não poderia, acho que não era para mim ver o que tinha lá. Acho que era mais ou menos assim. Você falou de um espaço redondo, mas você falou dessa sala e de um corredor, desse quarto com os 3 e do corredor. Como é que é esse quarto em relação a esse salão, que era ovalado ou arredondado? Vou dar um exemplo de um corredor de um hospital, tá? Mas que tenha somente janelas de um lado e portas do outro. Não tem salas dos 2 lados. É somente de um lado. E é muito extenso. Muito comprido. E as portas desse lugar não eram portas de nossas portas aqui. Era tipo uma porta de um guarda-roupa de correr, que no sul a gente tem aquelas, sabe, aquelas portas grandes. Era daquele jeito, porque ela pegou e ela puxou aquela porta. E o salão, o que eu estava, era, vamos dizer assim, no início, enfim, oval, no início, onde estavam as macas, e ela simplesmente pegou, foi para o outro lado, para mim não chegar perto da janela, e me levou em linha reta, mas a janela era imensa. Você não deu uma olhadinha de nada? Carlos, eu queria ter olhado. Muito tempo essa janela me tirou o sono, que eu queria ter olhado o que tinha lá, porque a claridade dela, a luz dela era muito bonita. Eram umas... Sabe aqueles carros, eu não vou saber dizer o nome, que tem aquelas luzes de LED, sabe? Aqueles carros que parece azul a luz, era mais ou menos assim, sabe? E essa luz por muito tempo me chamou muita atenção, mas eu não... nenhuma espiadinha. Pelo que eu anotei aqui, você disse para ela, você pediu para ela levar você até eles. Uhum. Mas ela me perguntou, né? Primeiro, se eu queria vê-los, né? E eu disse que queria. E aí ela me levou. Eu tive que concordar com ela. Ou seja, claramente estamos falando de alguma história passada. Provavelmente. Provavelmente. Você tinha medo de morrer antes dessa sua experiência? Sim. Tinha mesmo. Porque você achava que não existia nada depois? Nada. Eu achava que não tinha nada. Você já tinha ouvido em algum momento na sua vida alguma voz falando com você? Nunca. E ainda mais ver esse rapaz, que eu digo que eu sei como ele é, mas eu não o vi com os olhos. Eu sei que ele estava lá e sei que depois, lá no hospital, várias vezes, quando a coisa estava... A gente estava
Sim, a gente pedia socorro, eu sei que eu o sentia, mas eu nunca ouvi. Com esses olhos aqui, eu nunca ouvi. Esse rapaz que você fala, é que você, eu anotei aqui, sentiu uma presença masculina, mesma idade, vai dar tudo certo, só mantenha a calma. Você só viu quando você estava fora do corpo, naquele ponto de vista superior da ambulância. Sim. Mas havia alguém acompanhando você lá dentro também? Ou algum enfermeiro ou médico dentro da ambulância? Um enfermeiro e um médico. Então você via 3 pessoas naquele momento? Sim. E você sabia ali quem era quem? Ou seja, havia alguma diferença entre esse rapaz e os 2 que estavam ali materializados? Sim. Tá, a enfermeira e o médico que me acompanharam, né? Que foram daqui da minha cidade comigo, né? Esse rapaz que eu vi fora, quando eu estava fora do meu corpo, vamos assim dizer, ele estava lá comigo. Então ele também não era físico, né? Mas você entendeu na hora que ele não era físico? Na hora. Por isso que eu te digo, é muito como se fosse para acontecer, sabe? Como se eu já soubesse, porque eu não me apavorei. E eu era muito medrosa. É interessante isso porque você não se apavorou, mas você achava que não havia nada depois da morte. Uhum. Então, teoricamente, deveria haver uma grande surpresa da sua parte, mas inexplicavelmente você achou tudo natural. Por isso que eu te digo que lá parecia tão normal, acho que essa é a palavra, tão normal que ele estava ali, eu sabia que ele estava ali do meu lado, e ele era normal para mim. Não era alguém, meu Deus, um fantasma, ou né? Ele era normal para mim. Como se já fosse. Ele era normal para mim. E tanto que eu confiei nele. Eu disse, ele falou, fica calma, e isso eu levei pro resto da minha gestação inteira. Eu sabia que ia ficar tudo bem. E agora, como é que você entende a morte? Eu acho que a gente tem que viver o que a gente veio viver, que é algo a gente veio fazer, né? A morte é uma passagem, não existe morte. Existe uma passagem para outro lugar, para onde não sabemos. Mas não é algo ruim, não. No meu ponto de vista, acho que não. Não é algo ruim ou é algo bom? Vamos dizer assim, para quem a gente, hoje, eu, Flávia, mãe, né? Eu pensaria no meu corpo, eu vou deixar minhas filhas, né? Eu, se fosse hoje, eu vou morrer. Eu deixaria elas. Eu teria esse pensamento nelas. Mas eu, tirando isso, eu ir, tranquilo, completei o que eu tinha que fazer. Fiz o que eu tinha que fazer aqui. Faria sentido você pensar que lá é a realidade e aqui o sonho? Total. É intercambiável, não há diferença? Porque assim, ó, eu lembro de lá, eu lembro a sensação. Eu falo muito porque eu sou muito esquecida, que eu sou... eu não lembro no que eu fiz no meu aniversário passado. E lá eu lembro. Parece que eu não preciso do meu cérebro para lembrar, entendeu? Eu, na minha essência, na minha consciência, é como se eu lembrasse com outro... Como está tudo aqui. Como agora eu tô te falando, chego a sentir o que eu senti. Entende? Lá, eu acho que lá é a realidade. Aqui, porque a volta, quando a gente volta pro corpo, como na entrevista do amigo lá que foi se encaixando, é bem assim, é muito pesado. E lá não tem esse peso. Lá é livre, é leve. Aqui você tem um domínio sobre o que você faz e o que você pensa. Tipo, você está no comando. Você se sentia lá também no comando dos seus sentimentos e dos seus desejos, do que você fazia e para onde você ia? Sim. Ou seja, era de fato como aqui. De fato, como aqui. Mesma coisa. De alguma forma você sentia uma diferença no entendimento ou no conhecimento que você tinha de tudo? Sim, porque quando ela me disse na janela lá, né, que eu não podia ir perto da janela, eu, Flávia, aqui eu iria querer olhar o que tinha na janela. Mas lá eu sabia que eu não poderia ir perto da janela. E não era só por uma questão de, ok, aqui eu vou obedecer. Era mais do que isso. Era mais do que isso. Era bem mais do que isso. De alguma forma, você poderia pensar que foi programada essa experiência para que você aprendesse alguma coisa? Com certeza. Com certeza.
Porque muito tempo, 2017, 18, 19, anterior a isso, como eu te disse, eu tava com a cabeça, 2 crianças pequenas, quase ficando maluca, não dormia de noite. E depois, quando começou a voltar, eu tinha muito medo desses encaixes que me traumatizavam um pouco, esse entrar, me sentir pesada e no outro dia ter que levantar e trabalhar com aquela sensação de ter acontecido algo. Isso me atormentava. Era o que me atormentava. Não gerava medo de, tô indo para outro lugar. Não. Isso que me atormentava. E depois que aconteceu essa saída, que eu julgo essa mulher ter vindo aqui, porque sem ela acho que eu não teria saído, por conta desse meu medo que eu teria de voltar, desse encaixe, ela veio e ela me ajudou porque eu precisava ter ido lá. Algum motivo, sim, teve. E se eu não tivesse passado pela minha experiência lá na ambulância, anos atrás, lá em 2012, eu poderia ter julgado um sonho. Então você vê uma relação entre a EQM e essa experiência com a mulher. Com certeza, uma precisava da outra. Quem sabe se eu tivesse tido essa da mulher, que foi no dia 13 de agosto de 2019, e eu não tivesse tido a da ambulância lá atrás, eu não teria dado o valor que hoje eu dou. O quanto que você consegue descrever dessa mulher? Morena, cabelo azulaçado, grande, assim, enrolado. Eu lembro até da voz, só que a voz é um pouco difícil de descrever, mas eu lembro até a voz dela, o jeito que ela falava. Alta, mas não muito mais alta, nada fora do normal, um pouco mais alta que eu. E muito, aqui, quando eu vi ela no meu quarto, eu fiquei com muito medo. Porque eu pensei, eu vou fechar os olhos e ela vai sumir, né? Mas lá, eu já vi, sem isso aqui, eu já via ela com uma outra percepção. Por que aqui ela assustou você e lá não? Não sei. Mudou a feição dela? Não mudou a feição dela, continua a mesma. Mas acho que aqui, porque, não sei, pelo simples fato de eu ficar, sempre que acontecia eu já ficava apavorada, né? Então acho que um pouco misturou o meu sentimento de medo, né? Tô de novo nisso. E lá eu vi que foi fácil, foi tranquilo, lá ela era diferente, lá eu não tinha medo. Aquele homem da ambulância, você conseguiu também ver o rosto bem dele? Não, direito não, sim. Tenho vaga lembrança, mas eu sei como, a altura, eu sei como ele é, mas não tenho o rosto dele, não. Você vê alguma relação entre ele e ela? Nunca pensei nisso, Carlos. Acho que não. Me fala um pouco mais sobre esse encaixe, sobre a experiência a que você se referiu. Ele caiu de asa delta, ele foi até cômica a forma como ele contou, né? De um encaixe por partes, ele encaixou a cabeça, o resto não. Por que você se lembrou disso? Me detalhe, por favor. Porque eu acordava, entre aspas, e eu me assustava, né? Porque eu sabia que eu estava um pouquinho acima do meu corpo físico, eu me assustava. E aí, nesse assustar, vamos assim dizer, aí sim eu posso te dizer que eu era sugada de volta. Mas aí não tinha problema de encaixe. Não, só que aí assim, ó, depois que tu subia esse sugar, tu precisava tu sentia entrando, vai uma perna, bem como ele diz, vai uma perna, vai outra, vai um braço. Aí depois, quando tu abre o olho. É como se fosse... É difícil explicar, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, que o processo do sugar não te coloca perfeitamente dentro de corpo. Te leva quase. Quase. Ainda precisa de um acerto final parte a parte. Isso. E aí eu tinha lido, porque quando aconteceu a primeira vez, eu li, fui pesquisar várias coisas e diziam, mexe a mão. E eu lembrava, né, mexe as mãos que tu acorda quando tu tem isso, né? E eu tentava mexer a mão, mas eu estava fora ainda. Como é que eu ia mexer a mão se eu estava ainda fora? E aí isso me deixava muito frustrada. Eu dizia, eu tenho que, né? E aí devagarzinho, quando via, e a mão. Aí eu senti o peso. O encaixe eu posso chamar de peso, tá? Eu sentia o peso. E o peso era naquele pedaço encaixado, enquanto que o resto continuava sem peso? Isso.
Aí até ficar peso em tudo, né? Voltar. O peso era quando tu tava encaixando. Isso me apavorava. A sensação do encaixe não é boa. Não, não é boa. Isso me atormentou. Isso me atormentava. Não o fato nem de estar fora, o fato é de o voltar. Não é doía a palavra, mas era um peso. Durante a EQM, que eu vou considerar como EQM propriamente dita, dentro da ambulância, naquela segunda vez, né, você via de cima, você via aquelas 3 pessoas, 2 dessa dimensão, uma não dessa dimensão. Eu pergunto, as cores eram as mesmas? A sua visão era diferente da que você tem aqui? Por exemplo, você via fora, atrás, para cima, para baixo, tudo ao mesmo tempo? Eu foquei muito em mim ali, né? Mas eu tenho lembranças, vamos assim dizer, que se eu quisesse ver, eu via. Tanto que quando a enfermeira abriu a portinha e perguntou para o motorista se já estava chegando, eu vi ele responder. Não só ouviu, você viu. Isso, eu vi ele responder. Mas é muito vago, assim. Não me espreitei porque eu foquei muito em mim, porque eu estava muito indignada com aquilo. Mas eu vi o motorista responder. Você falou que no dia 22 de dezembro você recebeu uma transfusão de sangue e que na transfusão de sangue você sentiu sono e você acha que você foi para aquele mesmo local do silêncio. Uhum. Eu não conseguia ficar muito tempo acordada, eu dormi muito, né, é um processo normal, enfim, da transfusão, né, porque no meu estado, mas lá eu tenho a noção de me ver também transfundindo, de ver meu marido, minha mãe, meu sogro estava lá também na época, sentado na cadeira, e me ver diferente da visão de eu estar deitada na cama, com o sangue, me ver de outros ângulos. Mas como eu te disse, ali eu não sei se era porque eu estava com muito... Enfim, eu estava com muito sono, não sei se misturou as coisas, mas eu conto também porque eu tenho nuances de ter visto de outros ângulos o quarto, na data da transfusão. Depois de toda essa experiência, inclusive dessa experiência com a mulher, você mudou em termos de capacidades ou habilidades do corpo através de seus sentidos? A sua audição modificou, a sua visão, premonição, você consegue perceber o sentimento de alguém que chegue próximo de você, você tem problema de estar em um lugar com muitas pessoas. O que mudou? Eu acho que sensitivos todos nós somos, sabe? Só às vezes a gente não sabe perceber, né? Ou não tem tempo de perceber, né? Porque tudo muito... o mundo girando muito rápido. Mas isso você está querendo dizer que você era antes também? Eu não percebia antes. Não, acho que eu nem queria perceber, né? Que existia... Como eu te disse na nossa primeira conversa, eu vivia para viver, não pensava que tinha alguém que poderia precisar de mim. Eu fiquei mais empática, vamos dizer assim. Não que era uma pessoa ruim, não. Mas eu fiquei ter mais empatia pelas pessoas. Sei que eu preciso delas. E da mesma forma que elas precisam de mim. Sensitiva, eu já acredito que eu já era. Quando tu tá num lugar que tu sente que a energia tá pesada, que a coisa tá... Enfim, coisas assim, simples, normais. Mas você não sentia isso antes? Não, nem dava bola pra isso. Antes da minha experiência, eu tinha 21 anos, antes de ter minhas filhas, eu não tinha esse olhar pra vida. Em termos de audição, mudou alguma coisa? Não, audição não. Acredito que não. Em termos de você estar num local com muita gente, você sente aflição, você acha que você virou uma esponja? Como eu te disse, acho que eu já era, mas não sabia. Mas sim, isso sim. De sugar tudo pra ti, ou tu querer solucionar o problema de todos que estão ali, sabe? Isso é algo que eu trouxe pra mim. Com relação à premonição, você passou a ter? Premonição, não. Como é que você entende você viver hoje? Por que nós vivemos aqui? Eu acho que a gente veio
para aprender algo. Porque a gente está no planeta Terra, então a gente não é perfeito. A gente veio para tentar adquirir algum conhecimento, cumprir algo, né? E quem já passou por uma experiência dessa, sabe que tu vê a vida com os outros olhos. Tu vê que tu precisa, eu sempre foco nisso, porque antes eu não via que eu precisava do fulano e do Beltrano. E a gente é um coletivo, a gente não é único. Não é eu, Flávia, que vou solucionar o problema do mundo, é a Flávia com o Carlos, com um pontinho do lado, enfim. É um coletivo, não é eu só. Então isso me faz perguntar se você em algum momento se sentiu interconectada com todos na experiência. Sim. Isso que eu trouxe para mim, eu acho. Entender isso. Foi o mais forte de tudo que eu trouxe da experiência para mim foi ver que eu não sou só eu. Entendeu? Que a gente precisa... Nós somos vários. A gente não tem como a gente concluir uma missão aqui sem ter o fulano, Beltrano, vizinho, outro. Mas isso é um raciocínio que você construiu ou algo que você sentiu lá verdadeiramente, assim, como você sendo parte do todo? Tipo, você estava com aquela mulher, você era também aquelas crianças, você era aquela mulher, você era a parede daquele salão oval, você era a ambulância. Existiu isso? Sim. Mas é difícil trazer essa sensação para cá, pro corpo. É difícil tu trazer essa sensação de nós somos todos um só. É difícil tu explicar e tu colocar isso em palavras aqui. Mas sim, e lá no dia 3 de agosto, lá com essa mulher, tinha mais pessoas, né, que me olhavam e a gente tava tudo numa coisa só, a gente era uma coisa só. A gente ria, eu lembro deles rindo. Tinha um rapaz sentado na maca, ele olhava pra mim e ria, e eu ria dele, entendeu? Era tipo assim, a gente sabia, sem precisar falar, o que cada um tava... Só que isso é difícil tu trazer pra cá. E ainda mais quando tu quer tentar fazer as pessoas entenderem que existe isso. Você sente, de alguma forma, que existe uma permissão para que saibamos mais hoje sobre o que de fato somos e o que estamos fazendo aqui? Eu acredito que sim, Carlos. Porque um tempo atrás, o que eu passei, e o que a gente vê no canal, muitas pessoas com mais idade hoje falando, se não existisse, ia ser algo normal, né? Eu acredito que tu é um canal. Desculpa a palavra do tu, você é um canal. Pode falar tu, pode falar você. O que eu quero é que você me chame, como você quiser. Eu acho que você é um canal. E como nós temos aqui para contar, alguém tinha que ouvir e repassar, né? Então acho que tudo tem um porquê. Se você fosse encontrar uma palavra que resumisse a sua experiência, qual seria ela? Incrível. Que todos tinham que viver pelo menos um minuto. Só um. Já mudava a vida inteira. Que mensagem final você deixaria para todos nós, que, como eu sempre digo, não vivemos experiências ricas como você viveu, mas vivemos num mundo muito complicado, assim como você vive? Eu diria, viva cada momento sabendo que tem mais. E ninguém é mais do que ninguém. E ninguém tem certeza de nada, nem para onde a gente vai, nem nada é certeza absoluta. Mas que depende de cada um de nós fazer a diferença aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?